E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Professor Roberto voltando mais uma vez com mais uma atividade. Pessoal, eu preparei hoje, dia 15 de janeiro, 10 aulas. A primeira aula, que eu já gravei e vou repassar para vocês ainda, fala sobre a Confederação do Equador. É uns 10 minutinhos. Hoje, essa segunda aula é a oligarquia Ciolina e a terceira aula é a sedição de Juazeiro. Então, são assuntos esses três, e se eu tiver tempo, pessoal, saúde, né, para correr atrás das outras atividades, eu elaboro e faço para vocês os assuntos que mais podem estar presentes na prova de vocês, tá? Então, esse assunto aqui, a oligarquia ciolina, é um assunto muito provável, né, que esteja no dia da prova, certo? Porque é um assunto que contempla o momento histórico, né, da nossa política, da nossa história, né, falar sobre a oligarquia ciolina, sobre esse grupo político que perdurou no Ceará entre 1896 e 1912. Na verdade, falar de oligarquia já remonta a outros tempos, outras épocas, né, mas especificamente a gente está trabalhando sobre a oligarquia do comendador Antônio Pinto Nogueira Scioli, tá? Cearense, chamado também de Babaquara, tá? Mas que devido ao casamento, ele era um advogado, e devido ao casamento que ele teve com a filha do senador Pompeu, uma figura muito importante aqui na história também política do Ceará, ele foi privilegiado e beneficiado, porque ele herdou o cacife político do sogro dele, ao mesmo tempo ele passou agora a administrar e a ter o seu próprio espaço na política cearense. Tá? Então, com a morte do seu sogro, ele assumiu a direção do Partido Liberal no Ceará. Isso aí nem se imaginava que poderia estar se encaminhando, surgindo a República no Brasil. Então, por enquanto eram liberais e conservadores. Então, quando ele assumiu a herança política do sogro dele, ele assumiu toda aquela representação, toda aquela força, mas ele não tinha ainda tanta segurança, tanta habilidade, e o grupo ele se partiu, se dividiu. Ficou um grupo axiolista, né, que era chefiado pelos Pompeus, e o outro, os Paulos, né, que era chefiado pelo Antônio Rodrigues Júnior. Certo? Então, os dois grupos se dividiram, né, na questão política cearense, na política da disputa local, por espaço, por poder, por decisões, né, por representação e tudo. Então, cada qual teve o seu espaço também de colocar as suas ideias. No caso, a gente fala dos jornais, né, dos periódicos, né, o Cearense, a Tribuna do Norte, que vocês estão lendo aí. Tá? Então, a ascensão política do Nogueira Scioli, pessoal, foi muito meteora, né? Meteórica. Então, em 1878, ele já foi indicado para ser governador do Ceará, certo? Então, lá da província, perdão, né? Então, depois, ele foi indicado a deputado federal, certo? Em 1884, ele já figurava como primeiro vice-presidente da província do Ceará. Ainda nós não somos república, né? Então, ele foi eleito senador em 1889, só que por conta da mudança política, ele não assumiu o poder, né? Ele foi jogado de lado, tanto ele quanto os outros políticos que foram eleitos naquele período próximo da mudança, né, de regime político do Brasil, né? Sai a monarquia e entrava a república. Então, nós temos aqui uma breve relatório, biografia sobre a ascensão política do senador do Nogueira Scioli, né, do comendador, perdão. Em 1889 foi eleito senador, mas ele não assumiu o cargo. Em 1892, já no período republicano, né, ele elege presidente da Assembleia Legislativa, já era uma raposa criada, né, já sabia onde pisar, as pessoas já temiam, já respeitavam ele, já viu ele como uma pessoa muito importante. Em 1994, ele elege senador da República do estado do Ceará. Foi só 2 vezes. Naquela primeira vez ali, pessoal, né? Lembram que na monarquia o Senado era vitalício. Então, como o sogro dele faleceu, né? Provavelmente ele deve ter assumido a cadeira do sogro dele. Em 1894, não, ele já se candidatou mesmo e foi eleito senador da República. Só que as intenções dele não era ficar fora do Estado, né, do seu curral eleitoral. Então, ele se candidatou em 1896 a
presidente, ou seja, ao cargo de governador do Ceará. Ele foi eleito, se tornou o primeiro presidente civil do Ceará eleito durante o período republicano, né? Agora, quais as características do governo da oligarquia ciolina, pessoal? Caracterizado principalmente pelo abuso do poder, pela corrupção, pelo autoritarismo, pelo nepotismo, ou seja, emprego de parentes, familiares, amigos e terceiros, né? E principalmente pela violência, né? Ou seja, tem que ler a cartilha dele, se não lesse, pagava, né, com os costados. Aí nós vamos falar agora sobre a trajetória política. Pessoal, o Nogueira Scioli, como nós falamos no começo, foi a mais longeva, né, oligarquia política do Ceará. Ele administrou o Ceará durante 16 anos, 1896 até 1912, quando ele foi deposto. Tá? Então nós temos aqui um resumo dos mandatos dele. Logicamente, que a Constituição estadual ela não permitia reeleição, mas, né, devido àquela famosa aquele famoso jeitinho brasileiro, né, o Nogueira Scioli acabou se tornando reelegível, né, pessoal? Então, no primeiro mandato dele vai ter o problema das linhas telegráficas, né, que já existia, já era administrado pelo governo federal, mas ele insistiu em criar também o governo do estado do Ceará administrar linhas telegráficas para o sertão. A oposição achava que era uma forma de controle, né, porque as notícias, as mensagens, tudo ia ficar a cargo dele, né? Construção sobre o rio Pacuti, pontes, né, sobre o rio Pacuti e o rio Maranguape, ou seja, onde eles encomendaram 5 pontos, só chegou um, ainda chegou fracionada, e depois perceberam que ela foi superfaturada, né? Então, nós passamos também por um problema de seca no governo dele e também a questão da migração, sendo que eles proibiram os migrantes de saírem para evitar a saída de mão de obra e a falta de eleitor. Olha só, eles precisavam do sertanejo agora para cumprir aquele papel, né, que já foi falado muitas vezes, né, de ser um eleitor passivo. Ele não podia cobrar nada que a violência contra ele, né? Então, de 1900 a 1904, quem assumiu foi o Pedro Augusto Borges, que era oposicionista e que foi eleito justamente para moralizar a política, para mostrar os desvios, os roubos, né? A corrupção, a fraude do governo do Nogueira Scioli. Só que compraram o homem, rapaz, silenciaram o homem com um mandato, né? Aí ele gostou muito da oferta que fizeram a ele, e aí ele acabou sendo eleito senador e silenciado, saiu daqui, né? E não mudou nada. Partimos agora para o segundo mandato do Nogueira Scioli, já em 1904 e 1908. Então ele usou a polícia estadual, né, para agredir, perseguir os opositores. O coronelismo, né, já estava em franca, a gente pode dizer assim, expansão, né, escancarado mesmo, ou seja, o toma lá da cá, aquela política dos governadores e principalmente a questão do coronelismo estava em ação e vigorando freneticamente, né? Então, os opositores, ele agredia, violava a liberdade, os direitos das pessoas e colocava a vida das pessoas em risco, né? Então, as pessoas temiam muito o que estava acontecendo, né? Já no terceiro mandato dele, né? Ele recebeu a população, né, insatisfeita pela reeleição, percebendo, né, que já não era mais comum ele estar tanto tempo no poder, continuou a protestar. Então, vários grupos saíram às ruas, estudantes, comerciantes e a própria população, e a polícia foi lá, né, e reprimiu todos esses movimentos. Ele continuava controlando todos os cargos políticos e quase toda a Assembleia Legislativa, ou seja, o nepotismo, o clientelismo, o coronelismo, tudo isso estava atrelado, né, ao silenciamento da oposição. O sucesso político também, né, pessoal, dele, acrescente também a questão do uso de reserva dos cearenses que tinham ido trabalhar no ciclo da borracha na Amazônia, né? Ou seja, uma nova frente, né, de trabalho, uma nova experiência lá no norte, e as pessoas estavam começando a enviar os seus recursos para cá, para seus parentes, para seus familiares, e aí começou
melhorar a questão financeira aqui do Estado, né? Temos que também só dar ao Nogueira Scioli o crédito, né, da construção, da inauguração do Teatro José de Alencar em 1910, tá? Justamente aquele período chamado Belle Époque, né, do embelezamento, reformulação, da mudança de imagem, de aspecto da cidade, né, que não estava mais se encolhendo, estava crescendo, estava aumentando, né? E aí tivemos também problemas, pessoal, relacionados com os intendentes, né? Quem é o intendente, professor? O que é isso? É o prefeito. Então, o cara que ficou de 1892 até 1912 como prefeito de Fortaleza, durante mais tempo, foi o Guilherme Rocha, o intendente Guilherme Rocha, né? Então, as pessoas não reclamavam do prefeito, porque o prefeito, logicamente, era amigo passivo, né, do Nogueira Scioli, né? Caso já repercutiu mais ainda negativamente. Então a população foi se aquietando, se agitando, né? Foi criando cada vez mais motivos para tentar derrubar o Nogueira Scioli. Quando o Nogueira Scioli, pessoal, ele indicou mais uma pessoa próxima a ele para ser candidata a governador, a população ela não aceitou, né? Então houve a manifestação tanto da oposição quanto da própria população. E o nome de um oposicionista, que nem aqui no Ceará não estava, que era o Franco Rabelo, foi ventilado e as pessoas aceitaram concordar, até pelo fato dele ser militar, né? Tenente-coronel e tudo. E as pessoas, não, Marcos Rabelo, e aí diziam que como, né, no latim, eis o homem, né, o sucessor, o substituto, o libertador que ia acabar com todo esse discurso, né, pessoal, de autoritarismo, de centralização. Se imaginava isso, né? Aí a população começou a sair em passeata, manifestação e fazendo discurso, né, contra a oligarquia Sciolini, o Scioli justamente usando a polícia para reprimir as manifestações, né? E aí, pessoal, nós tivemos aquela famosa passeata das crianças, em que a oposição convocou os oposicionistas e as crianças, imaginando que ela não seria atacada, mas foi um ledo engano, né? O Nogueira Scioli mandou a cavalaria partir para cima, houve morte de criança, houve revide, né, da população, houve revide de pessoas que viram a polícia, né, atirando e matando crianças. Então o comércio de Fortaleza ficou fechado, até porque houve um período de depredação, de incêndio, de ataque a prédios públicos, a residência de políticos, do próprio Nogueira Scioli, né? Os empreendimentos dele foram todos invadidos, depredados, queimados, né? Aí essa é a passeata das crianças, que saiu justamente já pensando numa manobra, né, de tirar o Nogueira Scioli, só que o Nogueira Scioli ordenou que a cavalaria passasse por cima, né, e dissolvesse essa manifestação, resultando daí a morte de uma criança, dizem que duas, né, ou provavelmente mais, não tem essa veracidade, essa fonte. Há uma contradição, ali várias vezes sobre isso aí. E aí a população cercou o Palácio do Governo, que é lá no centro, na Praça dos Leões, ao lado da Igreja do Rosário. Esse paláciozinho hoje aí chamado de Palácio da Luz, né? Mas era a sede do governo, né, pessoal? Ficou cercada, ficou sem água, ficou sem luz, sem alimentação, né? A polícia atirando em qualquer pessoa que passasse em frente, todos eram suspeitos de querer serem destruir, né, o prédio e também matar, eliminar o Nogueira Scioli e seus familiares, né? Então houve um período de cerco, houve um período também de ameaças, e aí a ordem em Fortaleza ficou muito fragilizada, as pessoas ficaram com medo de sair porque os policiais atiravam em qualquer um, assim como as pessoas também repeliam, né, a ação dos policiais, atiravam também. E aí o Nogueira Scioli renunciou ao cargo, saiu para o Rio de Janeiro, tá? Um filho dele ficou como uma moeda de troca, né, para garantir que ele saísse mesmo. Teve que se comprometer, fazer juros e que não ia retornar mais ao Ceará, que não ia se candidatar a cargo público, nem nada. E aí o coronel Franco Rabelo foi que foi escolhido presidente
do Ceará, né, para assumir depois. Mas aí houve um problema também com ele, que vai resultar nessa edição de Juazeiro, que nós vamos falar em breve, tá bom? Valeu, galera. Mais para vocês aí. Muito obrigado por quem assistiu a nossa aula, né? Vamos lá, galera. Estudando.